Alessandro Lobianco novamente, vamos abrir caminho direto para o Rio de Janeiro. Diga, Alessandro. Olha, Sônia, a gente já conseguiu aqui um acesso exclusivo à decisão da juíza agora. A audiência já terminou. Teve uma duração mais ou menos são 16 e 11 agora, de 2 horas. 2 horas, cerca de 2 horas de duração. O que a juíza decidiu por hora, Sônia? O quê? Os advogados do Bernardo pediram para remarcar a audiência porque fizeram questão de ter um depoimento pessoal da Patrícia. Mas o Ministério Público, que estava participando da audiência, disse não haver necessidade, disse que a Patrícia não deveria estar ali dando depoimento pessoal para os advogados do Bernardo, uma vez que todas as alegações dela e todas as acusações já foram entregues em mãos com as provas para a juíza, e a juíza acatou o depoimento do Ministério Público e não acolheu o pedido dos advogados do Bernardo. Tá certo. Foi pedido, então, por parte da advogada da Patrícia, a exclusão imediata do Bernardo como inventariante, né, como gestor do inventário. Isso foi aceito, a juíza, nessa tarde, suspendeu o inventário, o testamento no momento está suspenso, sem inventariante, e a juíza falou que vai dar agora nos próximos dias a sentença. Então havia aquela expectativa que uma sentença pudesse ser dada hoje, a juíza preferiu não dar essa sentença hoje, mas então suspendeu o inventário, ele está no momento sem um titular, e ela pediu para que o Bernardo apresente nos próximos 5 dias uma defesa mais embasada acerca da acusação da captação dolosa. Então, nesses próximos 5 dias, o Bernardo tem que apresentar essa defesa por escrito. Isso foi uma concessão que a juíza fez para que ele embase melhor sua defesa. E, finado esses 5 dias, a gente deve ter uma sentença aí para acompanhar aí de forma online mesmo pela internet. Quer dizer, hoje 2 derrotas, né? Deixa de ser o gestor e também não consegue o depoimento que ele quer da irmã, o depoimento da Patrícia, porque ele sabe que ela não quer dar esse depoimento de jeito nenhum, ela não quer esse tipo de contato. Tudo que ela tinha para dizer foi transformado em documento e entregue à justiça, segundo você falou, não é, Alessandro? Basicamente, o que os advogados do Bernardo tentaram com essa movimentação foi postergar uma decisão, né? Foi tentar talvez enrolar, fazer mais uma audiência para ganhar tempo, mas a justiça negou. E uma informação importante que você deu também no início do programa, Sônia, é que a justiça e tanto a defesa da Patrícia pediam a invalidade, né? Para que não fossem válidos essas testemunhas, já que elas tinham laços afetivos, né? E poderiam ser influenciadas ali por alguém da família. A juíza não considerou muito hoje os depoimentos dessas pessoas do Bernardo, justamente por essa explicação que você falou. Então só resta ao Bernardo agora 5 dias para apresentar sua defesa, porque ele chegou lá achando que o depoimento dessas testemunhas já seria a própria defesa dele, mas não foi aceito. Então ele tem 5 dias agora para fazer sua defesa e a gente deve estar vendo aí nesses próximos dias uma sentença sobre isso. Mas o que a gente tem, Sônia, de concreto o inventário está suspenso, o Bernardo foi removido como gestor como inventariante, e a decisão aí vai sair em breve, Sônia. Certo, porque só para explicar direitinho, ele como gestor dos bens da mãe, né, perdeu um apartamento e perdeu 2 salas que valiam uma grana. Se juntar tudo dá uns 2 milhões de reais por aí, uns 2 milhões, quase 3 milhões que já foi perdido pela má administração, né? Acumularam multas que não estavam sendo pagas e foi para leilão judicial. Então a juíza entendeu ser devido esse pedido da Patrícia para que ele fosse removido antes que pudesse, talvez, todo o bem, né, todo o espólio aí por água abaixo, por uma má administração. O que ficou está protegido agora, né, porque não tem mais a administração dele. 5 dias para defesa, bem embasado, o que quer dizer que também a juíza não considerou uma boa defesa, deu mais esse prazo e vamos ver aí o que acontece, tá certo? Bernardo, você poderia dar uma palavrinha com a gente? Não dá para falar. E a senhora, dona Marlúcia? Seu advogado, Bernardo, não pode falar com a gente? Como é que foi hoje? Foi favorável para vocês? Bernardo. Qual foi a audiência para vocês?
Você pôde se defender, falar tudo o que aconteceu? Gente, correu tudo bem, tá? É isso que importa, né? E terão outras audiências, então? A gente vai ver mais pra frente. Dona Marluz, a senhora pôde testemunhar o que aconteceu? Pode? Realmente a senhora estava lá no local? Sim. Pelo amor de Deus, gente, respeita. Não, a gente está fazendo nosso trabalho, senhora. Não tá não. A senhora pode falar, Dona Marluz, Fala do mais que nada. aconteceu? A senhora é advogada? É advogada do Bernardo? Obrigado, Bernardo. Tá aí, a Júlia Alves, nossa repórter, fez a parte dela, né? Eles falaram o que quiseram e não quiseram, na verdade, falar mais nada, né? Quem foi que falou respeita? Alguém que não Tipo, sabe de nada, sem noção, em qual momento fazer pergunta ou abordar alguém, principalmente uma jornalista, sobre um assunto um desrespeito. público, de jeito nenhum. E outra, respeito é quando você vê uma profissional e fala, porque você pode falar assim, eu não gostaria de falar sobre isso, muito obrigado, e segue andando, entendeu? Esse é o respeito. Ela Ela só era fez uma figura pergunta. pública Exatamente. e se tornou mais público E ainda o caso quando é público. desfizeram dos bens dela. Jogaram todos os objetos pessoais no meio do lixo. Exatamente. Se não fosse o catador, que era coincidentemente fã dela, talvez não tivesse tido toda essa movimentação aí. Esse desdobramento, né? Então, eu acho que ele poderia ter parado e ter dito, olha, por enquanto eu não posso falar, seja qualquer decisão, eu não posso falar, vai continuar em segredo de justiça. Acabou. Infelizmente, isso não pode ser noticiado. Muito obrigado, até logo. Mas tchau, ele pronto, devia estar entendeu? bem nervoso com a história de ser destituído sim, como ele gestor estava chateado, dos bens, né? Eu Ele acho. deveria estar bem chateado. Até agora Eu não também faltamos com entendo o respeito seu à memória lado, dela. viu? Exatamente. Aliás, nossa com parte. ninguém, na verdade. Mas, Sônia, só para complementar uma informaçãozinha a respeito da audiência, eu falei sobre a questão do inventário, né, que o Bernardo foi removido e está suspenso. Mas sobre a captação dolosa, né, o crime da suposta fraude da assinatura, a juíza vai dar essa sentença no prazo de 15 dias, tá? Certo. Então, da captação dolosa, ou seja, a história da própria Beth ter assinado ou não aquele testamento, ter estado ou não em condições de fazê-lo, isso, a sentença sai em 15 dias, é isso? Mas destituído como gestor ele já foi e ele ainda tem um prazo de 5 dias para sua defesa, tá certo agora? Correto, isso mesmo, agora. Sônia. E a gente checou uma informaçãozinha aqui. Só para confirmar, o fato da juíza ter dispensado o depoimento da Patrícia, isso já indica que a juíza está mais do que satisfeita com o que já tem de alegações dela. O que pode já indicar um caminho mais propício para uma vitória por parte da Patrícia do que do Bernardo, uma vez que a juíza nem sentiu a necessidade de escutar a Patrícia pessoalmente para dar uma sentença. Isso talvez explique, não é, esse silêncio ou quase silêncio total do Bernardo aí na saída da audiência. Tá certo, então. Obrigada, Alessandro.